devem ter feito aí a dinâmica da teia, né, que joga um cordão e passa um para o outro, e vejam como que a teia, tudo está interligado. Se puxa um pedaço de um fio, ela sente lá do outro lado, né? Isso é a metáfora que os cientistas hoje usam, teia, né? Interdependência de fatores, teoria sistêmica, complexidade, as coisas são tecidas junto, complexos, né? É uma metáfora que se usa para explicar o funcionamento do corpo humano, da célula, dos átomos, do ecossistema, do cosmos, das galáxias, que tem toda essa dimensão de teia e de circularidade e de complementariedade. Então, complementariedade, interdependência de fatores, complexidade, holístico é outra palavra muito utilizada, né? Então aí você tem essa visão. A justiça, ela o que é basicamente aqui? É refazer ao ferimento na teia. A teia houve uma exclusão, um ferimento. Você tem que recosturar, tecer junto, complexos, tecer de novo. Isso é restauração. Por isso que esse texto usa tanto a palavra restauração. Não é justiça vingativa, punitiva ou retributiva. É a justiça restaurativa. Ela restaura as relações. Ela olha para o sistema. Ela olha para a família, para a comunidade. Não é um frio sistema que você joga o indivíduo lá no judiciário e a vítima é esquecida. E o agressor vai até piorar conforme o caso. E não é responsabilizado também, não vê aquilo que ele comete, não sente, não é confrontado, não é responsabilizado. Mesmo que sendo preso, não é responsabilizado, ele não sente a dor que causou. Então isso é a parte depois da justiça restaurativa. Mas se compreende olhando esse ponto do sistema, porque a violência é a geração de exclusão. Percebam isso. Que as violências, você exclui algo no outro. Exclui, boicota o outro, mil coisas. Fere. É sempre uma exclusão. Fere a dignidade, né? Ofensas. É a exclusão moral, psicológica, física, de toda ordem. Então, a paz é restabelecer o equilíbrio nesse desequilíbrio que ocorreu. Isso numa família, isso dentro de um corpo que come muitas coisas, porcarias, por exemplo, precisa se purificar e restabelecer o equilíbrio do sistema. Isso dentro de um ecossistema biológico, isso dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, de um trabalho, etc. Sempre vai estar desestabilizando e sempre precisa ser reestabilizado. A reestabilização se chama paz, justiça, equilíbrio, que vem por onde? Diálogo, responsabilidade, né? Confrontação, né? A justiça, ela não é vingativa, mas ela é forte no sentido de responsabilizar em nome da comunidade, em nome da sociedade, em nome de um todo maior. Então, a exclusão de um membro traz desequilíbrios para todo o grupo. Por isso que nós estamos vivendo o efeito, né? Criamos exclusões em relação à natureza, aos pobres, e isso retorna sobre nós em formas mais diversas de efeitos colaterais. Então não adianta simplesmente eu jogar fora o indivíduo, matá-lo, né? Extirpá-lo, porque a vida, ela cobra. Então, aí entra uma visão bem sistêmica de inclusão e exclusão, é os círculos de diálogo, que é os círculos usados em vários lugares do mundo, dentro do judiciário, mas também fora. No judiciário se chama círculos restaurativos, ou também justiça restaurativa, que ela usa essa tecnologia, essa ciência, né? Como a terapia comunitária usa, como o teatro do oprimido usa. Então, a gente fala teoricamente da teoria de sistema, de complexidade, etc., mas fala que na prática isso está bem visível. Onde? Terapia comunitária, círculos de Paulo Freire, teatro do oprimido usava esses círculos. Você tem até o círculo dos anciãos, você tem grupos que trabalham essas dinâmicas chamadas circulares ou práticas circulares, práticas restaurativas, que envolvem a estética, a arte, a cultura, que envolve a educação, que envolve o diálogo, sempre é uma base. Círculos de diálogo, né? Então, no diálogo a gente acessa essa exclusão. O que você está sentindo? O que está mal? Né? O que aconteceu com ele? Como podemos resgatá-lo? Como você pode se responsabilizar por isso que você fez? Então vejam, é a forma básica de cultura de paz, de resolução de conflitos, que é um ponto fundamental
na área dos direitos humanos. Então, terapia comunitária, constelação familiar, justiça restaurativa. Se a gente aplica o olho por olho, dente por dente, vai estar todo mundo com o tempo vai ficar cego e sem dente, né? Então, justiça restaurativa, inspirada nas tradições indígenas antigas, os anciões, os tribais, né? E para resolver conflitos de violência e estabilizar, equilibrar melhor o sistema que está em desequilíbrio, o ambiente que você vive, o trabalho, etc, etc. Justiça. E essa justiça ela traz a ideia de pertença. As pessoas querem pertencer. Vou contar um caso para vocês, assim, comparar um caso com outro para vocês verem a importância disso. Eu conheci agora há pouco tempo um caso de uma criança que cometeu na sua vida 3 assassinatos. A vida dela era completamente desordenada em termos familiares, né? Vivia, logo em seguida foi viver na rua desde muito cedo, sofrendo mais vários desafios, violência de rua, e nessa sua história matou uma pessoa para roubar algo, etc. Enfim, matou 3 pessoas, foi para um abrigo, foi estuprado no abrigo, foi violentado várias vezes, até que depois que saiu do abrigo foi morto, foi assassinado. Então, esse é um caso, e a pergunta que se faz é: o que isso tem a ver com a nossa sociedade? Não só com o governo, mas a nossa sociedade como um todo, né? Como que se produziu isso? A gente tem parte disso. Esse sistema, será que não é ele que produz isso? Mas quero comparar com um caso positivo, que é o seguinte, ocorrido em Porto Alegre, que tem a ver com círculos restaurativos que lá funciona dentro do judiciário já. 2 garotos, em torno de 14 anos de idade, 13, foram assaltar um carro que estava estacionado no supermercado, entraram dentro do carro, esperaram o proprietário entrar, o proprietário entrou e eles, com a arma, renderam esse proprietário. Só que o proprietário era policial e tinha uma arma que carregava consigo e outra embaixo do banco. E olhou pelo retrovisor do carro e viu, ia pegar a arma e atirar na cabeça desse menino que estava armado. Mas ele viu que esse menino lembrou do filho dele. O policial lembrou do filho dele, dele mesmo, e que era parecido com esse menino que estava. Aí ele rendeu os meninos. Esse caso foi enviado para o judiciário e foi encaminhado pelo juiz para um círculo restaurativo. Vocês têm um texto, né? Dentro da área judiciária, círculos restaurativos. E lá estava, não é uma mediação simples, é um círculo que ocorre essa magia que a gente fala nesse texto de reequilibração, de inclusão, de pertença social. O vítima, o policial relatou, né, falando: olha, eu ia matar você, fulano, etc, 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 mas vi que você era parecido com meu filho, você não deve... Falou uma meia hora, depois o filho do policial falou: cara, o que você está fazendo, olha isso aí. A essas alturas, e estava lá presente a avó do menino, estava presente um outro parente dos meninos, estava presente um amigo do policial, porque é uma comunidade que se forma. E a essas alturas os 2 garotos já estavam em prantos, né? E depois esses meninos receberam responsabilização de cuidar do jardim tantos meses, então receberam uma responsabilização, que não é ideia de punição. Que diferença houve num caso para o outro? Um caso, o primeiro menino não nasceu. Ele nunca nasceu, nunca deram nascimento para ele, nunca acolheram esse sujeito. Ele não teve nascimento social, muito pouco na sua família, né, desagregado. Ninguém olhou para ele, ele não foi olhado, ele não nasceu. No segundo caso, esses meninos renasceram para a sociedade, para a família, né? Literalmente podia ter morrido, renasceram. Então essa é a diferença da ideia de sistema e inclusão. No segundo houve uma inclusão, uma reinclusão, a restauração do tecido, e no primeiro não, infelizmente, né? Aqui então, nesse texto, fala dos círculos de diálogo bastante. Eu cito outros textos que vocês podem aprofundar isso, né? E autores, que a ideia é sistêmica, nós vivemos um sistema, né? Outro ponto aqui, bom, vamos dar um intervalo, né? E depois a gente pode retomar, mas o fundamental do texto já foi colocado, que é essa ideia
de cuidado, a ideia de sistema, a ideia de pertencimento, a ideia de costurar o tecido da violência, da exclusão com a inclusão, resgatando os valores fundamentais das pessoas que têm a ver com, sempre, apesar das suas grandes diferenças, com amor, respeito, dignidade, comunidade, tradição, natureza, bem-estar, né, uma vida boa, numa instituição justa para todos. Então, eu agradeço a atenção por enquanto e voltamos depois.